Fala aí, pessoal, beleza? Estou começando mais um vídeo aqui do Logonautas. Eu sou o seu host preferido, Iberê Tenório, e estamos hoje aqui mais uma vez para continuar a nossa série, então, sobre Wittgenstein e toda a sua filosofia. Lembrando que o objetivo da nossa série aqui é delinear toda a filosofia do Wittgenstein, então a gente vai ter uma série bem grandinha aí de vídeos para vocês. E hoje, então, eu lembro que eu prometi fazer semanalmente. Não prometi, né? Disse até que não era uma promessa, mas então já faz um mês desde a última aula. Se você não viu a última aula, recomendo que veja para poder entender essa aqui. Mas já faz um mês, então, e hoje a gente vai dar sequência à nossa série de vídeos aqui com a nossa aula 2. Então, caso vocês não lembrem, na primeira aula a gente falou um pouco sobre os objetos simples, vimos alguns conceitos fundamentais de Wittgenstein, sobre o estado de coisas, a substância do mundo e coisas mais básicas assim, delineando ali principalmente, né, as asserções um e 2 do Tratados. Certo? Também falamos um pouco da biografia do Wittgenstein, os autores que influenciaram ele, e os autores que ele dialoga também bastante dentro, né, do Tratados. Então a gente vai continuar com a nossa leitura do Tratados, lembrando que a aula um ela foi um pouquinho diferente porque a gente precisou, né, ter aquele background, aquela preparação primeiro, aquelas preliminares primeiro. Aí eu tô um pouco gripado, então se a minha voz estiver um pouquinho ruim, eu dar umas fungadas de vez em quando, ignorem, tá? É só a gripe mesmo. Mas eu acho que não vai atrapalhar muito o vídeo. Mas enfim, a gente viu ali sobre essas questões e hoje na aula 2 a gente vai continuar, vamos continuar falando sobre o Tratatus e a gente vai manter aquela estrutura que ficou ali mais no final da aula e que a gente pegava alguns trechos e analisava, né, explicava ali alguns conceitos e tentava entender ali plenamente, tá? Então, continuando, então, a gente vai falar hoje sobre aqueles tópicos centrais ali, linguagem, pensamento e afiguração. Vamos falar ali sobre pensamento, como é que ele se relaciona com a linguagem, como é que o Wittgenstein trata sobre isso. Sigamos então. Então a gente parou justamente na seção 3 do Tratatus, né? Lembrando que o Tratatus ele tem 7 asserções principais, que elas vão sendo então ramificadas em asserções, menos gerais, certo? Que tratam, né, da asserção principal. Então a gente parou na asserção 3, que foi a figuração lógica dos fatos é o pensamento, certo? Lembrando que a gente viu na última aula sobre o que era a figuração lógica. Então, só para relembrar, a figuração, uma build, e para os entendedores de alemão que estiverem vendo, se desculpem a pronúncia, mas é importante de ver alguns termos em alemão como eles são, né, tratados pelo Wittgenstein. Então, uma build, né, uma figuração, é um modelo representação da realidade, conforme a seção 2.12. Existem diferentes tipos de figuração, né, espaciais, sonoras, coloridas, temporais. Contudo, toda figuração é lógica, pois toda figuração representa uma situação possível no espaço lógico, conforme a seção 2.202. Então, a gente viu que as afigurações elas possuem vários tipos, como as espaciais, as sonoras, as coloridas, as temporais. Porém, toda figuração é lógica. Nem toda figuração é espacial, nem toda figuração é temporal. Como a gente pode dar um exemplo, né, não um exemplo perfeito, mas um exemplo análogo seria de que, por exemplo, números não possuem cor. Então, essa seria uma combinação de objetos que não seria impossível, não se daria. Não existe um estado de coisas em que, por exemplo, o 3 é verde. A não ser que se queira se dizer só que, né, a figura do 3 é verde, mas aí é outro sentido. Enfim, nem toda figuração é espacial, nem toda figuração é temporal, mas toda figuração é lógica. Toda figuração toma uma situação do espaço lógico. Lembrando que o espaço lógico é a substância do mundo que detém todas as possibilidades, né? Ela é a totalidade de todos os objetos simples, logo a possibilidade de todas as configurações entre objetos simples. Isso tudo a gente viu na primeira aula. Se você não viu, novamente, veja porque é importante para entender o restante do livro. Vamos falar então sobre o pensamento e a linguagem. Então, o que é o pensamento e qual a sua relação com a linguagem? Então, logo no início da seção 3, né, da seção 3 do tratado, o Wittgenstein vai falar um pouco sobre o pensamento. Eu vou ler aqui um pouco para a gente. Eu vou pegar aqui para ler ipsis literis o que ele fala, e eu esqueci de dizer no último vídeo, mas a edição do Tratax que eu uso é a edição da EDUSP, né, traduzida pelo professor, deixa eu lembrar o nome dele, Luiz Henrique Lopes dos Santos. Tem um ensaio introdutório dele aqui também, bem, bem
bem boa essa edição aqui. E ela é edição bilíngue alemão-português, tá? Então, é uma boa edição. Eu acho que é a única edição hoje em dia que tem tratados. Eu nunca achei nenhuma outra, mas é a edição que eu utilizo, tá? Só para deixar todo mundo à parte. Se você quiser algum dia ter o tratados, é a edição que geralmente se usa aqui em português. Tem as edições em inglês também, tem as traduções em inglês que são mais usadas são tem a primeira, né, que foi traduzida foi logo na época do Wittgenstein, que foi traduzida pelo Ramsay, né, o Ramsay e esqueci o nome do tradutor, mas era um contemporâneo ali do Wittgenstein, e também tem a tradução do McGuinness, né, o McGuinness que foi um pouco posterior. Mas ele ali é do Pearl e do McGuinness, né? Que eles já tinham alguma. Quando o estudo sobre Wittgenstein já tinha avançado bastante, né? Então eles fizeram uma tradução ali para o inglês, levando isso mais em conta, certo? Mas são duas traduções, duas boas traduções, né? A primeira ali, inclusive, né? Com o McGuinness e com o Ramsay, e teve a própria consultoria do Wittgenstein, então eles mandavam cartas perguntando, ó, como é que traduziria esse trecho aqui? E o Wittgenstein sugeria, né, formas de tradução. Então, é uma tradução meio que aprovada pelo próprio Wittgenstein. E tem a do McGuinness também, e a do Pearl, que já vem de um longo estudo, tendo o background de um longo estudo sobre, né, o Tratatus e sobre as demais coisas e tal. Então, são duas traduções boas em inglês, e a tradução em português aqui é do Luiz Henrique Lopes dos Santos. Certo? Então, vamos lá. Então, a proposição, a seção 3 a gente leu, né? Então, a figuração lógica dos fatos é o pensamento. Então, logo em seguida ele diz: um estado de coisa é pensável significa podemos figurá-lo. A totalidade dos pensamentos verdadeiros é uma figuração do mundo. O pensamento contém a possibilidade da situação que ele pensa, o que é pensável é também possível, e não podemos pensar nada de ilógico, porque, do contrário, deveríamos pensar ilogicamente. Então, essas asserções iniciais da seção 3, elas são bastante importantes porque elas já vão dizer qual é a relação do pensamento com a figuração. Então, assim como a figuração, o pensamento ele também toma uma situação possível no espaço lógico, porque o pensamento também é uma figuração, certo? Tem essa relação de que tudo que é pensável pode ser figurado, tudo que é figurável pode ser pensável, certo? Então, o pensamento tem essa relação com a figuração, certo? Então, poder pensar significa poder figurá-lo, representá-lo. Tudo que é pensável é também possível. Não podemos pensar o ilógico, pois o ilógico é justamente o que não pode ser figurado. E assim como a figuração, não existem pensamentos verdadeiros a priori. Todo pensamento ele é verdadeiro ou falso quando comparado com a realidade. Então aqui o Wittgenstein já corta assim de modo, né, de uma vez só, tudo aquilo que a gente, as ciências a priori, né, as asserções a priori de ciências como a matemática, como a lógica, como não sendo pensamentos, né, a metafísica, ele não vai considerar essas coisas como sendo pensamentos, como sendo figurações, né, justamente porque, como a gente viu antes, a figuração ela pode ser verdadeira ou falsa, né, e essas coisas elas se supõem a ser, sempre verdadeiras ou sempre falsas, né, no caso. Então vai ter essa concepção de que essas coisas não são pensamentos. Isso vai ficar um pouquinho mais claro com o decorrer do livro, mas tenha isso em mente que ele já diz logo aqui que pensamentos verdadeiros a priori não existem, certo? Então ele parte ali para falar um pouco sobre a proposição, e é importante a gente ler também isso aqui um pouco integralmente. Vamos lá. O pensamento correto a priori seria aquele cuja possibilidade existe, a verdade, certo? Então, como ele disse, esse tipo de pensamento não existe. Só poderíamos saber a priori que o pensamento é verdadeiro se a partir do próprio pensamento, sem objeto de comparação, fosse possível reconhecer sua verdade. Na proposição, o pensamento exprime-se de maneira sensivelmente perceptível. Utilizamos o sinal sensivelmente perceptível, sinal escrito sonoro da proposição, como projeção da situação possível. O método de projeção é pensar o sentido da proposição. O sinal por meio do que exprimimos o pensamento chama de sinal proposicional. E a proposição é o sinal proposicional em sua relação projetiva com o mundo. A proposição pertence tudo que pertence à projeção, mas não o projetado. Portanto, a possibilidade do projetado, mas não ele próprio. Na proposição, portanto, ainda não está contido seu sentido, mas sim a possibilidade de exprimi-lo. O conteúdo da proposição significa o conteúdo da proposição dotada de sentido. Na proposição está contida a forma de seu sentido, mas não o conteúdo. O sinal proposicional consiste em que seus elementos, as palavras, neles estão uns para os outros de uma maneira determinada. O sinal proposicional é um fato.
A proposição não é uma mistura de palavras, como o tema musical não é uma mistura de sons. A proposição é articulada. Só fatos podem exprimir um sentido, não uma classe de nomes não pode. Que o sinal proposicional seja um fato é revelado pela forma habitual de expressão escrita ou impressa. Pois na proposição impressa, por exemplo, o sinal proposicional não parece essencialmente diferente da palavra. Foi assim possível a Frege chamar a proposição de nome composto. Fica muito clara a essência do sinal proposicional quando concebemos composto não de sinais escritos, mas de objetos espaciais, digamos mesas, cadeiras, livros. A posição espacial relativa dessas coisas exprime, nesse caso, o sentido da proposição. Situações podem ser descritas, não nomeadas. Nomes são como pontos, proposições são como flechas, elas têm sentido, certo? Então é isso que o Wittgenstein vai falar no primeiro momento ali sobre proposições. Então ele vai dizer que é a projeção sensível do pensamento. A proposição pertence à projeção, mas não ao projetado. Ela não é uma simples mistura de palavras, mas algo articulado. E a essência da proposição é descrever. Vamos lá. O que que tudo isso significa? Então, é interessante a gente notar, primeiramente, que o Wittgenstein ele começa falando sobre o pensamento. Então, ele começa falando sobre o pensamento antes de falar da proposição. Por quê? Justamente porque ele vai dizer que a proposição ela é a projeção sensível do pensamento, é a expressão sensível do pensamento. Então, o pensamento, para a primeira filosofia do Wittgenstein, ele tem uma superioridade, né, uma anterioridade lógica à proposição. Por quê? Porque, como a gente viu, pensar o sentido da proposição é o método de projeção da proposição. Então, a proposição, ela só tem essa relação figurativa com o mundo quando ela está no método de projeção, né? Quando ela está na relação projetiva com o mundo. Por isso que ele vai dizer, né, que a proposição pertence à projeção, mas não ao projetado, certo? Então, o sentido da proposição não está contido, né, no próprio sinal proposicional. Isso só ocorre, ela tem a forma do sentido, né, como ele diz, mas não o conteúdo. E ela só passa, então, a ter o conteúdo, né, a ter um sentido de fato quando ela está na sua relação projetiva com o mundo. E como que essa relação projetiva se dá? Com o pensamento, certo? Então, o pensamento, ele vem antes da proposição e ele é o que influi, né, ele é o que dá vida, digamos assim, ao sinal proposicional para que ele se ligue ao mundo, né, para que ele possa, de fato, descrever um estado de coisas possível do mundo. E por quê? Porque o Wittgenstein, ele tinha, né, essa noção, né, que é bem comum na filosofia, de que o sinal, né, o símbolo por si mesmo, ele não pode significar alguma coisa, certo? Se você tem, por exemplo, que, digamos, um macaco escreveu alguma coisa numa parede, né, com tinta, ou o que seja, aquilo não vai significar alguma coisa, ainda por mais que ela pareça, né, se pareça com algum símbolo que a gente reconheça, né? Então, o que faz com que esses sinais outrora mortos, né, que agora estão, ali, não significam nada, passem a ter uma significância, né, passem a ter sentido, né, na linguagem do Tratados, né, passem a descrever um estado de coisas possível? É justamente o pensamento. O pensamento, ele é essa relação projetiva com o entre proposição e mundo, por isso que ele é tão necessário. Então a proposição pertence à projeção, ela não é uma simples mistura de palavras, mas é articulada, né, então ele faz a comparação com a música, né, de que a música não é simplesmente uma uma mistura de sons, né, a música não é simplesmente um som depois do outro, ela é algo articulado. Existe algo a mais ali, sabe. E a essência da proposição é descrever, e isso fica muito claro, né, como o próprio Wittgenstein disse, quando a gente nota que quando a gente toma as proposições não como sinais impressos, não como não como composta de palavras, mas como realmente objetos físicos, como mesas, cadeiras, né. O Wittgenstein ele vai dizer que tem isso em mente, né, isso é importante de ser dito, de que uma proposição no sentido do Tractatus não é algo composto de palavras necessariamente. Uma proposição pode ser um desenho, pode ser um mapa, todo tipo de figuração, né, é uma proposição também, porque pode ser verdadeiro, pode ser falso, né, pode ser correto ou incorreto. E é nesse sentido, né, que o Wittgenstein ele vai, o termo, né, esse termo toma um sentido diferente, né, dentro da noção do Tractatus. É porque a gente tem a noção habitual de que, proposição são palavras, né, é uma sentença. Uma sentença é uma proposição, certo? Algo no papel, algo falado. Mas o Wittgenstein tem uma concepção um pouco mais, eh, por um lado um pouco mais restrita e por outro lado um pouco mais abartiva, assim. Porque tem coisas que a gente diria que são proposições que ele vai dizer que não é, e tem coisas que a gente diria que não é e que ele vai dizer que é, certo? Então é importante ter isso em mente também. Então como eu até destaquei, né,
essa asserção, porque ela é bastante importante, que o método de projeção é pensar o sentido da proposição. Então, para terminar esse tópico da proposição, é importante a gente ler também essas proposições finais aqui, em que ele fala que na proposição, o pensamento pode ser expresso de modo que aos objetos do pensamento correspondam elementos do sinal proposicional. Chama esses elementos de sinais simples, a proposição de completamente analisada. Os sinais simples empregados na sua proposição chamam-se nomes. Então, a proposição, ela é o pensamento, né, pode ser expresso de modo que os objetos do pensamento correspondam aos elementos do sinal proposicional. Então, existe também uma correlação entre os objetos do pensamento e entre os objetos da proposição, da mesma forma que existe uma correlação entre os objetos da proposição e os objetos do mundo, certo? Então, sempre existe essa correlação, e a gente vai entender um pouco melhor depois por quê. E daí ele define alguns conceitos aqui, que é o primeiro de sinal simples, né? Os sinais simples são aqueles que correspondem, né, a objetos simples, e os sinais simples ele chama de nomes. Então, nome é aquele sinal que se refere, né, que denota um objeto simples. Sigamos então. Então, tendo isso em mente, né, de que um nome é aquilo que denota um objeto simples, ele vai dizer: o nome substitui, vertrit, na proposição, o objeto. Ali, o objeto tem sempre em mente que ele está falando de objetos simples, não objetos complexos. Então, mais uma vez, destacando ali o termo vertritz, de que o nome substitui, ele não simplesmente corresponde, certo? Ele substitui. Então, é como você ter, por exemplo, o presidente de uma empresa, que ele não vai poder comparecer numa certa reunião, então ele manda um substituto, certo? Ou então o seu professor falta, né, na aula, e daí ele precisa de um professor substituto. Então, o que que isso quer dizer? Existe um outro elemento que vai estar no lugar dele, mas que vai fazer as mesmas funções que ele. Então, um objeto, como ele não existe no médium da linguagem, né, o objeto ele existe no mundo, ele não consegue, né, intermediar na linguagem, certo? Então é por isso que o sinal ele substitui o objeto na proposição. Ele faz isso em favor do objeto, certo? O que o objeto não consegue fazer na linguagem, o sinal simples faz, desempenhando as mesmas funções. Então ele continua: os objetos só posso nomeá-los, sinais substituem-nos. Só posso falar sobre eles, não posso enunciá-los. Uma proposição só pode dizer como uma coisa é, não o que ela é. E logo então ele diz que uma proposição só pode dizer como uma coisa é e não o que ela é. Isso também vai ficar um pouco mais claro adiante, mas isso basicamente está relacionado com a distinção entre dizer e mostrar que o Wittgenstein traça, né, ao longo do Tractatus. Porque ele vai dizer que proposições, você dizer o que uma coisa é, envolveria você fazer uma proposição a priori necessária, e como a gente viu, proposições a priori não existem, né? Pensamentos a priori não existem. Por isso que ele vai dizer dizer o que uma coisa é impossível dentro da linguagem. Sigamos então. Então, continuar falando sobre a linguagem dos objetos, ele vai falar o seguinte: que o postulado da possibilidade dos sinais simples é o postulado do caráter determinado do sentido. E a proposição exprime de uma maneira determinada, claramente especificável, o que ela exprime. A proposição é articulada. Então, aqui, se vocês lembrarem na primeira aula, eu fiz a pergunta de por que que o Wittgenstein, de onde o Wittgenstein tira a necessidade dos objetos simples? Né? Por que que isso precisa existir para que a filosofia, a tese, né, do Tractatus funcione? Então, esse é um dos motivos aqui, que o postulado da possibilidade de sinais simples é o postulado do caráter determinado do sentido. Então, para o Wittgenstein, ele via os sinais simples como sendo necessários para que o sentido fosse determinado. E isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente olhar um pouquinho para essa obra aqui, são as Notebooks, de 1914 e 1916. Para quem não lembra, o Tractatus foi publicado, melhor dizendo, em 1921. Então, logo em 1914, então alguns anos antes, o Wittgenstein ele já tinha colocado no papel alguns dos pensamentos filosóficos dele. Certo? Então, o Tractatus, apesar dele ser o primeiro e basicamente o único livro publicado do Wittgenstein, ele tinha outros escritos, né, outros manuscritos filosóficos antes do Tractatus. E não só as notebooks, né, você tinha cartas que ele mandava pro Russell, pro Moore, você tem o Notes on Logic, que também que é basicamente ali um proto-Tractatus, sabe?
que ele repete muitas coisas. Na Notebooks também você vai ver muitas asserções ali que são ipsis literis asserções que aparecem no Tractatus, né? Sentenças que são muito parecidas. E nas notebooks, então, ele vai tratar um pouco mais sobre essa questão do sentido dentro da lógica, certo? E por que que o sentido ele precisa ser determinado? Então, ele diz ali o seguinte: quando eu digo o livro está sobre a mesa, isso realmente tem um sentido completamente claro, uma questão extremamente importante. Mas o sentido deve de ser claro, pois afinal nós significamos algo pela sentença, e tão certo quanto significamos, certamente deve ser claro. Se a proposição "o livro está sobre a mesa" tem um sentido claro, então eu devo, seja lá qual for o caso, ser capaz de dizer se a proposição é verdadeira ou falsa. Mas pode muito bem haver casos nos quais eu não devo ser capaz de dizer imediatamente se o livro ainda pode ser dito como estando sobre a mesa. Então, ponto de interrogação. Isso ele diz ali nas notebooks. Então, o Wittgenstein, ele via essa necessidade do sentido ele ser claro, certo? Ele via essa necessidade do sentido ter essa resposta de sim ou não, certo? A proposição ela tem que ter essa qualidade de que você tem que saber dizer: "Isso é verdadeiro ou isso é falso?". E de onde que isso vem? Isso vem de Frege. Frege tinha essa concepção também. Frege tinha essa concepção de que a proposição ela é algo, bivalente, sabe, não existe meio termo, né, os lógicos ali da primeira da primeira leva ali do século XX, eles tinham essa noção de que se os conceitos não fossem claros, se os conceitos não fossem bem delimitados, isso seria um problema para você aplicar as leis lógicas à linguagem, certo? Então o Frege justamente tinha essa concepção de que a linguagem natural, ela sequer seguia as leis lógicas de maneira devida, porque na linguagem natural existia muita vagueza, existia conceitos que não tinham essa qualidade de ser uma resposta sim ou não. Você tinha ali sempre casos fronteira que acabavam sendo muito nebulosos, sabe, que chegava um momento que você não sabia mais dizer: "Bom, é assim ou é assim?". E isso parecia ser um obstáculo para a lei do terceiro excluído. Então, justamente o Frege ele nega justamente de que a lei do terceiro excluído se aplique às à linguagem natural. Por isso que depois ele faz toda a conceitografia dele que ele diz ser uma linguagem ideal, né, uma linguagem perfeita, em que a lei tanto a lei do terceiro excluído quanto a lei da não contradição conseguiriam se aplicar de maneira devida, porque ali não existiriam conceitos vagos. Então ele diz ali no ensaio dele sobre função e argumento, ele diz o seguinte: a definição de um conceito, de um predicado possível, tem de ser completa. Tem de determinar, de modo não ambíguo, quanto a cada objeto, se ele cai ou não debaixo do conceito, se o predicado pode ser ou não asseverado dele com verdade. Assim, não pode haver qualquer objeto acerca do qual a definição deixa dúvida sobre se ele cai ou não debaixo do conceito. Podemos exprimir essa ideia metaforicamente da seguinte maneira: o conceito tem de ser uma fronteira exata. A um conceito que não tivesse uma fronteira exata corresponderia a uma área que não teria uma linha de demarcação à sua volta, mas que em certas zonas se dissolveria imperceptivelmente no background, certo? Então, essa é a concepção do Frege sobre os conceitos, é sobre de que eles têm que ser bem determinados e que qualquer objeto que você escolha, qualquer objeto que você tenha, você tem que saber dizer se esse objeto cai ou não sobre o conceito, sem meio termo. O Wittgenstein, então, ele segue esse pressuposto, né, de que os conceitos eles têm que ser bem determinado, né, o sentido da proposição tem que ser bem determinado, só como a gente vai ver, ele não segue exatamente, né, a concepção ali do Frege. Até porque o Wittgenstein ele diz que essa essa qualidade se aplica também à linguagem natural, certo? Então ele não dizia que a linguagem natural era uma linguagem perfeita, né, isso inclusive o Russell acaba dizendo ali na introdução, né, no prefácio que ele faz ao tratado, ele diz que Wittgenstein está atrás de uma linguagem ideal perfeita. Não, como a gente vai ver, a linguagem natural está em perfeita ordem. Ele vai dizer isso logo na seção 4, que a gente vai ver na próxima aula. A linguagem natural está em perfeita ordem, né? Em perfeita ordem lógica. Então, como é que ele resolve essa questão? Como é que ele resolve essa questão da determinação do sentido? Ele vai dizer ali nas notebooks também. Parece claro que o que queremos dizer deve ser sempre nítido. Scharf, 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 scharf. Enfim, o termo em alemão ali, nítido, né, quer dizer algo, né, bem delimitado, quer dizer algo, como é o termo que os alemães usam para dizer que uma faca está bem afiada, certo? Então é nesse sentido, nítido, é fino do fino.
Desculpem a pronúncia novamente. E então a nossa expressão de que queremos dizer só pode ser certa ou errada, e além disso, as palavras podem ser aplicadas de forma consistente ou inconsistente. Não parece haver outra possibilidade, certo? Então, novamente, aquela questão de que o terceiro excluído tem que ser salvaguardado. O princípio terceiro excluído tem que ser salvaguardado, e isso depende, né, da determinação do sentido. Porque se o sentido não for bem determinado, então chega um momento que você não sabe mais dizer se isso é ou não é. Então você vai ter que acabar dizendo que ou que é e não é, o que corromperia, né, o princípio de não contradição, ou dizer que nem é e nem não é, o que corromperia o princípio de terceiro excluído. Então ele continua: eu digo a alguém, o relógio está sobre a mesa. E agora ele diz: sim, mas se o relógio estivesse em tal e tal posição, você diria que ele estava sobre a mesa? E eu ficaria incerto. Isso mostra que eu não sabia o que queria dizer com sobre em geral. Então, o Wittgenstein ele vai fazer essa distinção de que, bom, você pode não saber dizer, você pode não saber o que um termo, né, uma sentença, o que seja, significa em geral, mas em cada circunstância que você assere aquilo, né, você sabe o que você quer dizer, você sabe o que você está significando, porque óbvio que a gente tem que saber o que a gente quer dizer. Se você quer dizer algo com aquilo, você tem que saber o que você está significando com aquilo. Essa era a concepção do Wittgenstein. Então, em geral, pode ser que eu não saiba realmente o que eu estou querendo dizer, mas, particularmente, em cada caso, eu tenho um significado nítido daquilo que eu digo. Então, vamos lá, recapitulando. Em geral, as proposições, as sentenças podem ser vagas, mas em cada caso, em cada circunstância em que elas são ditas, o significado delas é claro. Certo? Então, apesar de nós não sabemos o que significa, o que queremos dizer com sobre, né, ali no exemplo, em geral, nós sabemos o que queremos dizer em cada caso particular. E é assim que o Wittgenstein resolve essa questão do sentido, sem, com isso, né, jogar fora a perfeição lógica da linguagem natural, certo? Então é basicamente isso. Então ele concorda com Frege na questão de que isso é necessário, mas discorda na parte de dizer que a linguagem natural não se aplica nisso. E a gente vai entender um pouquinho melhor depois também por quê, né, que é, isso é assim, né, a concepção que o Wittgenstein tem do entendimento, né, e do conhecimento prático da linguagem natural. Mas sigamos. Então, falar sobre objetos simples e complexos. Então, o objeto complexo, diferentemente do objeto simples, ele só pode ser descrito, né, porque um signo que aponte, né, para um objeto complexo, ele não vai ser um nome, exatamente, né? O nome ele é sempre um sinal simples, e o sinal simples é aquele que define, que denota o objeto simples. Objetos complexos, se um sinal aponta para um objeto complexo, por definição ele não é um nome. E a definição de um complexo exprime sua síntese com um objeto simples. Então, todo objeto complexo ele pode ser analisado, né, pode ser definido em objeto simples, certo? Ele é decomposto em objeto simples. E há apenas uma e apenas uma análise, né, decomposição de um complexo em um simples, certo? Então isso que ele vai dizer ali logo na sequência da seção 3 do Tratactus. Bem simplesinho de entender isso aqui. Então ele diz ali também que o nome é um sinal primitivo, ele não pode ser decomposto. O que é simples é absolutamente simples, e isso é interessante de dizer aqui, porque isso vai ser importante lá na frente quando o Wittgenstein tratar sobre essa questão dos objetos simples nas investigações filosóficas, certo? Inclusive, entender o Tractatus todo, assim, é muito interessante, porque ele de todo, o entendimento dele de todo vai ser importante para entender as investigações filosóficas. Porque o Wittgenstein, nas investigações filosóficas, dialoga muito com ele mesmo, sabe? Então, ele inclusive diz no prefácio das investigações filosóficas de que ele gostaria que os livros fossem publicados juntos, certo? Os tratados e as investigações, porque ele diz que os pensamentos de um só podem ser bem compreendidos em contraste com os pensamentos antigos, certo? Então, é por isso que é interessante. Então, guardem isso aqui, né? Que o simples é absolutamente simples. Sinais primitivos e sinais complexos não podem designar da mesma maneira, somente por conta da natureza dos sinais. Sinais primitivos denotam objetos simples, sinais complexos denotam objetos complexos. Os sinais primitivos, apesar de não poderem ser definidos, podem ser explicados, elucidados. Né? Essa é uma diferenciação que existe ali desde Frege, né? De que tem certos conceitos que você não define, né? Numa definição assim
condições suficientes e necessárias para dizer o que exatamente eles são, né? Eles são um sinal primitivo. E você pode explicar e elucidá-los, né? Trazer explicações para que eles sejam mais bem compreendidos, certo? Sigamos. Então, o que não vem expresso nos sinais, o seu emprego mostra. O que os sinais escamoteiam, o seu emprego denuncia. Eu destaquei essa asserção porque ela é bastante interessante, que isso também vai fazer parte ali da distinção entre dizer e mostrar. Então, o emprego dos sinais, né, o uso dos sinais, eles demonstram, eles mostram aqui a função deles, né, aquilo que eles denotam, eles mostram o seu sentido, né. Logo mais o Wittgenstein vai falar que a proposição mostra o seu sentido. E aquilo que é mostrado não pode ser dito, né, como a gente vai ver mais adiante. Então isso aqui também é interessante dizer, que os sinais, eles, através do seu uso, através do seu emprego, mostram o que eles significam, certo? Então, um sinal simples, pela sua própria forma, ele mostra que ele denota um objeto simples. Complexo, que ele denota um complexo. Um número, que ele denota um número, né? Um numeral, que ele denota um número, certo? E isso vai ser interessante porque o que o Wittgenstein está tentando fazer aqui no Tratatus está muito relacionado a você ter uma linguagem que demonstre, né, que mostre essa forma dos objetos, demonstre essa forma lógica dos objetos, né, dos sinais, melhor dizendo. Porque ele inclusive faz um paralelo com Russell, de que ele disse que o grande mérito de Russell foi mostrar que a forma lógica de um sinal nem sempre é a sua forma aparente, certo? Ele falando ali da teoria das descrições definidas. E isso está muito relacionado, e isso está muito impregnado também aqui na filosofia de Wittgenstein, de que essa análise demonstraria, né, mostraria qual é a real forma lógica de cada sinal, que muitas vezes está escondida dentro de uma roupagem da linguagem natural, certo? Então vamos pegar aqui para ler mais um pouquinho. Aqui, né? Então, o que não vem expresso nos sinais. Então, o significado dos sinais primitivos pode ser explicado por meio de elucidações. Elas são proposições que contêm os sinais primitivos. Portanto, só podem ser entendidas quando já se conhece o significado desses sinais. Sigamos. Só a proposição tem sentido. É só no contexto de uma proposição que um nome tem significado. Asserção 3.3. Eu destaquei essa asserção porque ela é interessante porque, para quem conhece um pouco mais, ela remete justamente a Frege. Frege que dizia bastante isso, de que o nome ele só tem significado no contexto de uma proposição. Certo? Nomes isolados não teriam significado, né, nesse sentido. Isso é interessante porque parece, né, olhando assim em primeira vista, que o Wittgenstein está seguindo esse conselho do Frege. Então parece que existe uma concordância aí entre os dois autores. Só que não é bem assim. Isso fica claro quando a gente nota que, apesar de eles usarem mais ou menos ali os mesmos nomes, os mesmos, né, eles usarem as mesmas palavras, eles estão significando coisas bem distintas sobre cada uma dessas coisas. Então ali, o Frege, quando ele diz que o nome só tem sentido no contexto de uma proposição, a gente tem que entender o que que Frege queria dizer com proposição, com nome e sentido. E esses três conceitos têm significados bem distintos tanto na filosofia do Wittgenstein quanto na filosofia do Frege. Então, para o Frege, o sentido da proposição é o seu modo de apresentação. Certo? Então, não tem nada a ver com a questão do estado de coisas, né? De apontar para um estado de coisas, como é para o Wittgenstein. Inclusive, para o Frege, proposições são nomes, né? Proposições são nomes de dois objetos que ele chamava de verdadeiro e falso. Toda proposição verdadeira era um nome, né, para o objeto verdadeiro, toda proposição falsa era um nome para o objeto falso. E isso é totalmente distinto, né, do que o Wittgenstein dizia, de que um nome é um sinal que é um sinal que substitui o objeto simples na proposição. Então, isso também é bastante distinto, né? Uma proposição jamais seria um nome para o Wittgenstein. O significado de um nome é o objeto denotado, não interessando se ele é simples ou não. E, e ali para o Wittgenstein, o nome é o objeto, né? O significado de um nome é o objeto simples que ele aponta. Então, essas três diferenças, né, da concepção de que cada autor tinha desses termos, mostra que isso aqui não é bem uma concordância entre eles, né? O que o Wittgenstein aqui quer dizer é algo bem distinto, né? Enquanto o Frege estava ali interessado na relação dele com a criar a linguagem ideal,
né, e todo o embate deles com os psicologistas, e de que o juízo tem predominância sobre o conceito e tudo mais, isso a gente pode tratar mais futuramente. Mas aqui para o Wittgenstein, o que isso significa? É algo bem simples, na verdade, né? Ele quer dizer justamente de que o nome ele só denota, né, um objeto simples quando ele está em uso numa proposição, né? Porque é a proposição que tem o sentido do estado de coisas. Então, é na proposição, né, que denota que aponta um estado de coisas, que você pode fazer essa correlação entre nomes e objetos. É, isso fica mais claro quando a gente toma a noção de que a ideia como a teoria da figuração veio pro Wittgenstein foi quando ele estava lendo uma revista, isso ele conta, ele mesmo conta, de que ele estava lendo uma revista, ele viu a imagem de um acidente, certo? Um acidente de causa ali, e do lado da imagem do acidente tinha tipo uma representação desse acidente com peças ali, com brinquedos e tal. E foi assim que ele teve essa ideia. Ó, cada objeto ali, cada brinquedo corresponde a um elemento da imagem, é por isso que eles são, né, correlacionados um com o outro, certo? E é por isso que a representação com os brinquedos consegue ser uma representação da imagem real. E é por isso justamente. Mas quando a gente pega os brinquedos e coloca ele de volta na caixa, eles não estão representando mais nada. É apenas naquela configuração, é apenas naquela ordem, naquele contexto, que cada brinquedo vai corresponder a um elemento da imagem. Fora daquilo, eles não significam mais nada, certo? Então é nesse sentido que essa proposição está dizendo que nomes têm significado apenas no contexto de proposições, certo? Sigamos então. Aqui começa algumas definições de conceitos, que ele vai falar ali sobre as expressões e sobre as variáveis. Então, as expressões, elas são partes da proposição que caracterizam seu sentido. É o que as proposições podem ter em comum uma com a outra. A expressão é constante, tudo mais é variável. A expressão é uma variável cujos valores são proposições que contêm a expressão, certo? Então, para a gente entender isso, ele continua aqui dizendo que se transformamos uma variável em uma parte constituinte de uma proposição, há uma classe de proposições que são todos os valores da proposição variável assim originada. Em geral, esta classe depende ainda do que nós, segundo uma convenção arbitrária, queremos significar como parte daquela proposição. Se transformamos em variáveis, porém todos os sinais cujo significado foi arbitrariamente definido, ainda assim continua a haver uma tal classe. Esta, porém, não depende mais de qualquer convenção, mas apenas da natureza da proposição. Ela corresponde a uma forma lógica, a um protótipo lógico da figuração. Então, para a gente entender isso, Então, para a gente entender isso, é interessante a gente falar sobre qual que era a noção do Frege e Russell, né? Justamente porque o Wittgenstein vai falar ali a proposição conceba a maneira de Frege e Russell como função das expressões nela contidas. Então, o Russell tinha essa concepção de que existem certas funções proposicionais. Então, você tem ali, por exemplo, x é homem, é uma função proposicional, né? Px. E quando que ela vira uma proposição? Quando a gente assume valores para x. Então, x é a variável, que a gente pode assumir certos valores, e assim formar uma proposição. Então, você tem, por exemplo, Sócrates é homem, Platão é homem, Aristóteles é homem, que são proposições geradas a partir da função proposicional. Então, P ali seria a nossa constante proposicional. Então, o exemplo ali, né? P é homem. E quando a gente vai colocando valores, né, sobre a variável, não, então PA, PB, PC, PD, ela vai assumindo valores dessa expressão. Essas são as variáveis, o P seria a constante. E quando a gente abstrai, né, tanto o P quanto o X, a gente vai ter ali simplesmente um PX, né, e essa seria então a forma lógica. Uma forma lógica, né, que então se forma então uma certa forma de proposição, né, uma natureza de você vê a natureza de uma certa proposição que é simplesmente um predicado e um sujeito, certo? Isso você pode fazer com qualquer tipo de proposição, né? Então você geraria ali relações binárias, relações ternárias, e enfim, certo? Então falar um pouco ali sobre sinais e símbolos também, que o Wittgenstein ele guarda ali um pouquinho de tempo para falar sobre. Então vamos lá, começando a partir de 3.32. Então ele diz: o sinal é aquilo que é sensivelmente perceptível no símbolo. Dois símbolos diferentes podem ter, portanto, o sinal, escrito ou sonoro, em comum, designando esse caso de maneiras diferentes. A marca comum de dois objetos nunca pode ser denunciada por nós, os designados com o mesmo sinal.
mas através de diferentes modos de designação, pois o sinal é, sem dúvida, arbitrário. Poderíamos, portanto, escolher também dois sinais diferentes, e nesse caso, o que estaria de comum na designação? Na linguagem corrente, acontece com muita frequência que uma mesma palavra designe de maneiras diferentes. Pertença, pois, a símbolos diferentes. Ou que duas palavras designem de maneira diferente sejam empregadas na proporção, superficialmente do mesmo modo. Assim, a palavra é aparece como cópula, como sinal de igualdade e como expressão de existência. Existir como verbo intransitivo, tanto quanto ir. Idêntico como adjetivo. Falamos de algo, mas também que algo acontece. Na proposição rosa é rosa, onde a primeira palavra é um nome de pessoa, a última é um adjetivo, essas palavras não têm simplesmente significado diferente, mas são símbolos diferentes. Assim nascem facilmente as confusões mais fundamentais de que toda filosofia está repleta. Para evitar esses equívocos, devemos empregar uma notação que os exclua, não compreender, não empregando o mesmo sinal em símbolos diferentes, não empregando superficialmente da mesma maneira, sinais que designem de maneiras diferentes. Uma notação, portanto, que não obedeça à gramática lógica, uma notação, portanto, que obedeça à gramática lógica, à sintaxe lógica. A ideografia de Frege e Russell é tal notação que não chega, todavia, a excluir todos os erros. Para reconhecer o símbolo no sinal, deve-se atentar para o uso significativo. É só com seu emprego lógico-sintático que o sinal determina uma forma lógica. Se um sinal não tem serventia, não tem significado. Este é o sentido do lema de Occam. Se tudo se passa como se um sinal tivesse significado, então ele realmente tem significado. Certo? Vamos resumir então tudo que a gente leu aqui. Sinal é aquilo que é sensivelmente perceptível, né? E ele também diz que é o que é sensivelmente perceptível no símbolo. Dois símbolos diferentes, né? Duas expressões diferentes podem ter o mesmo sinal. Então, ali o exemplo que eu coloquei. Rosas não são rosas. Isso pareceria ser uma contradição, mas na verdade é um fato bem comum de que rosas geralmente não são rosas, né? Rosas, no caso rosas flores, geralmente não têm a cor rosa. Geralmente elas são vermelhas. Então, justamente, rosas não são rosas. Isso, o que o Wittgenstein diz ali? Justamente de que essas dois sinais não têm simplesmente significado diferente, mas são símbolos diferentes. O símbolo está no seu uso. Então, é interessante, né? Porque quem tem certa familiaridade com Wittgenstein sabe que essa questão do uso é bastante importante ali nas investigações. Então, isso já está um pouquinho aqui. De que o Wittgenstein ele vai fazer a diferenciação entre sinais através do emprego que esses sinais possuem. Então, dois sinais empregados de forma diferentes, então são símbolos diferentes. E como a gente leu ali também, o propósito de uma ideografia, né, de uma linguagem, de uma notação lógica, é justamente evitar esses certos tipos de equívocos. Então ele dá ali o exemplo do o exemplo do existir, o exemplo do algo, né, que são sinais que na linguagem corrente a gente usa de maneiras muito distintas, com vários significados. Então o tem o significado de cópula, tem o significado de igualdade, tem o significado de existir, né, quando a gente diz, por exemplo, que Deus é, e isso tem que ser removido dentro de uma ideografia realmente perfeita. E o Wittgenstein, então, no decorrer do livro, ele vai falar sobre quais são os critérios, né, justamente para que a gente consiga remover esse tipo de equívoco numa notação perfeita, né? Não numa linguagem perfeita, né, porque a linguagem natural já está em pleno funcionamento, a linguagem já é perfeitamente lógica, mas numa notação perfeita, né, que mostre justamente o que cada sinal significa de maneira clara, de maneira através do seu através daquilo que ele mostra. E também é interessante que nessa passagem o Wittgenstein ele dá uma interpretação, né, pra navalha de Ockham, de que se o sinal não tem uso, então não tem significado. Então o lema de Ockham, né, como a gente viu, é aquela noção de que a explicação mais simples geralmente é a correta. Certo? Então o Wittgenstein ele dá uma reinterpretada nesse lema de que se o sinal não tem uso, então não tem significado. Então, entidades necessárias, né, sinais desnecessários, digamos assim, uma interpretação linguística, né? Então, sinais desnecessários simplesmente não têm significado, né? Não é como se existissem sinais, com significados que nós não utilizamos, né, que nós simplesmente não utilizamos. Não, se a gente não utiliza, então sequer é um sinal com significado. Certo? Sigamos então. Então, ele vai falar um pouco aqui também sobre a teoria dos tipos, que a gente viu um pouco lá sobre na primeira aula, e ele vai falar então que a teoria dos tipos ela é totalmente dissolvida quando a gente tem essas concepções. Então, a teoria dos tipos dizia, né, de que tem que ficar bem demarcado dentro da sintaxe lógica, né, a que tipo
cada coisa pertence. Né? Então você tem que ter que o conjunto pertence a um tipo superior ao elemento, né, que contém o conjunto e tudo mais. Então o Wittgenstein vai comentar um pouquinho sobre isso. Ele vai dizer que a sintaxe lógica não deve falar de significado, apenas de modo de significação. Né? Então a sintaxe lógica não tem nada a ver com os objetos, né? Ele vai falar apenas sobre modos de designação, então ele não tem que falar sobre os objetos simples, mas sim dizer que sobre os sinais simples, né, que esses são os que denotam objetos simples. Então uma proposição também não pode falar de si mesma, pois o sinal proposicional não pode estar contido em si, e uma função não pode ser seu próprio argumento, pois isso leva à diferença de forma. Então ali, sobre o primeiro caso, né, então um sinal proposicional pode falar sobre si mesmo. A gente tem ali que P significa justamente P é verdadeiro, ou que Q é falso, que são ali justamente proposições que estão falando sobre si mesma, né? A gente tem ali o caso, por exemplo, do mentiroso, né? De mentiroso, do mentiroso, que ele diz, né, que esta proposição é falsa. Né? O Wittgenstein vai dizer que isso é uma formação ilegítima das palavras, né? Porque o sinal proposicional não pode estar contido dentro de si mesmo. Isso volta lá no que eu estava dizendo, né? De que a proposição não pode falar o que uma coisa é, também não pode, e tudo aquilo que se mostra não pode ser dito. E isso, toda uma proposição diz, por exemplo, que ela é falsa, bom, ela está falando sobre algo que deveria ser mostrado, né? E isso não pode acontecer. Né? Da mesma forma, uma proposição verdadeira. E ali no caso das funções, né, que ele vai dizer que uma função não pode ser seu próprio argumento porque isso leva à diferença de forma. Então a gente tem ali, por exemplo, uma função f de x, ela tem a forma φ de x. Se a gente coloca a função f de x como argumento da função f, a gente vai ter uma nova função, né, que vai ser a função psi φ de x. Então são duas funções diferentes. Por isso que uma função não pode ser argumento dela mesma. Porque se a gente coloca ela como argumento, a gente tem uma nova função, e não uma função sendo iterada, né, justamente. A gente vai ter uma função diferente. E é assim justamente que o Wittgenstein ele diz que ele dissolve, né, todo o paradoxo do Russell. Porque assim você porque assim você não teria aqueles casos legítimos de dizer, por exemplo, que é o conjunto dos conjuntos que não pertencem a si mesmo, né? Então, o sinal proposicional não pode estar contido dentro de si e coisas assim. Ele termina então um pouco falando ali sobre o espaço lógico. Então ele vai falar que a proposição determina uma posição no espaço lógico, como a gente já viu, né? Então toda proposição ela aponta um estado de coisas possível, e esse estado de coisas possível ele está dentro de todas as possibilidades, que é o espaço lógico. Só que ele diz ali, contudo, para determinar um lugar, todo espaço lógico já deve estar dado pela proposição. Então não só que a proposição aponte, né, um estado de coisas possível, mas que essa proposição, para que ela tenha sentido, ela tem que pressupor todo o espaço lógico, né, todo o ramo de possibilidades, certo? É como se o Norman Malcolm, né, num livro dele sobre o Totactus, ele diz, que se chama The Nothing's Hiding, né, nada está oculto. Ele vai dizer que isso seria como a gente dizer que para uma pessoa aprender uma proposição, ela tem que saber todas as proposições, né? Saber uma proposição seria saber todas as proposições. Isso está justamente relacionado de que eh, como a essência da proposição é a mesma, né, como cada proposição tem a mesma essência, você ter conhecimento de uma proposição já é saber sobre todos, né. Porque você conhecendo a essência da proposição, você já conhece toda a proposição, né, já que toda proposição compartilha a mesma essência. É mais ou menos nesse sentido aí que o Wittgenstein vai falar sobre essa questão, né, de determinar um lugar. Então, para que se determine um lugar no espaço lógico, todo o espaço lógico tem que estar dado. Para que se determine uma possibilidade, todas as possibilidades têm que estar dadas. Então, né, o sinal proposicional empregado, pensado, é o pensamento, e o pensamento é a proposição com sentido. Então a gente começou lá sobre o pensamento e voltamos a falar sobre o pensamento, que é a nossa asserção 4 do Tratados. Então é isso, pessoal. A gente delineou ali todas as questões principais da, da seção 3 do Tratados. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem eh, mandar um comentário, falar comigo mesmo. Eu acho que todo mundo tem. Quem tiver me contato pode vir tirar dúvida, não tem problema. É um negócio que eu gosto de falar, justamente porque eu tô fazendo essa série.
É um negócio que eu gosto bastante de comentar sobre. Então, se tiverem dúvidas, mandem comentários, me chamem, que eu de bom grado esclareço aí tudo para vocês. Se ficou alguma coisa mal compreendida, se ficou alguma coisa mal explicada, pode dizer aí também. E aquela coisa de sempre, deem um like, compartilhem. Se vocês gostaram, se inscrevam aí no canal também, que não é só esse conteúdo aqui, o pessoal que trabalha aqui comigo também gera um conteúdo bem bacana aí. E é isso, pessoal. A gente se vê então na próxima, que a gente vai falar então sobre a seção 4 do Tratactus e vamos continuar então falando sobre a relação entre o pensamento e a linguagem, né? Que o Wittgenstein continua falando sobre isso daí. Então é isso. Se gostaram do vídeo, se inscrevam e é isso aí. Até a próxima. Falou!